Olá, amados e amadas, graça e paz. Hoje daremos continuidade à Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 11, e hoje falando um pouco a partir do versículo de número 8, de um outro personagem, um personagem muito conhecido, chamado Abraão. E esse personagem, ele eu diria que um destaque entre aqueles que já foram destacados ou que são destacados no capítulo 11, aqui de Hebreus. Tanto é que quando nós falamos de Abel, nós temos um versículo. Quando nós falamos de Enoque, nós temos um versículo. Quando nós falamos de Noé, nós temos isto em um versículo. Mas quando ele vai falar a respeito de Abraão, nós temos vários versículos. De maneira que, provavelmente, a nossa fala não se encerre nessa devocional a respeito deste homem. Por quê? Porque ele se tornou o pai da fé. Imagine, o capítulo 11, ele vai destacar as pessoas de fé, os homens de fé, os heróis da fé. E aqui agora nós vamos falar a respeito do pai da fé. Então há um destaque para este homem chamado Abraão. E nós vamos, no decorrer das devocionais a respeito dele, destacar algumas de suas qualidades que o levou a ser considerado o pai da fé. Bendito seja Deus por homens e mulheres que têm se dedicado ao Senhor e que têm colocado a sua fé, a sua confiança no Senhor e que têm sido exemplos para nós. Na verdade, hoje nós temos nesta geração bons pregadores, mas há uma carência muito grande de pessoas que sirvam de referências para nós. E esses homens aqui mencionados, eles são, em muitas áreas, referências para nós. Bendito seja Deus pela vida deles. Mas o versículo 8, ele vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Deus não disse para Abraão para onde ele iria. Ele faz-lhe um desafio: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vá para uma terra que você ainda não sabe qual é, mas que eu vou te mostrar. E ele crer no Senhor, e ele vai em direção à palavra de Deus. Ele caminha à luz da palavra de Deus. E aqui nós já destacamos um ponto. Abraão, na verdade, ele não sabia para onde ele ia. Deus não disse. Deus, ele não nos dá todo o mapa. Ele vai nos dando em partes. Por isso que o justo, ele vive pela fé. Ele vive por aquilo que ele crer e não por aquilo que ele ver. A nossa mente jamais entenderá a mente do nosso Deus. A criatura jamais entenderá completamente o seu Criador. Abraão, ele creu em Deus e ele deixa a sua terra
e vai em direção à terra que Deus havia prometido. Ele não sabia para onde ia, mas ele sabia com quem ele ia. Ele sabia que Deus estava com ele. E se Deus estava com ele, ele poderia ir para qualquer lugar que Deus determinasse, que Deus designasse, porque onde Deus o colocasse, Deus estando com ele, ele seria bem-sucedido. Que Deus nos dê esta convicção e que caminhemos à luz da palavra de Deus.